Muito boa tarde, quase boa noite, a todos os internautas que nos acompanham nesta terça-feira, 26 de agosto deste ano da graça de 2014, aqui na TV Tradição, no nosso programa Proseando com o MTG. Esse é um programa que vai ao ar toda terça-feira ao vivo, neste horário, e que depois pode ser assistido por todos ao longo dos dias. O objetivo é nos comunicarmos com os tradicionalistas, com as pessoas que têm interesse nas questões do tradicionalismo gaúcho, sejam elas sul-rio-grandenses ou não, sejam moradoras do Rio Grande do Sul ou de qualquer outro lugar. Então, é uma alegria estarmos aqui novamente, neste dia, aqui nesse estúdio da TV Tradição, que funciona no centro de Porto Alegre, ou no bairro Santo Antônio de Porto Alegre. O nosso tema de hoje diz respeito a estas coisas que estão acontecendo no momento no Rio Grande do Sul e em alguns outros lugares do mundo. Essas coisas que dizem respeito a mais uma festividade relativa à Revolução Farroupilha, isso que nós chamamos de festejos farroupilhas, que em alguns lugares ainda chamam de Semana Farroupilha. Nós iniciamos esta atividade lá em Cruz Alta. Iniciamos no dia 16 de agosto, quando acendemos a chama crioula, no interior de Cruz Alta, a localidade de Benjamin Notti. As chamas crioulas, levadas de a cavalo, estão chegando nos municípios. Em Porto Alegre já chegou no último domingo, em Santa Maria chegou no último sábado, para citar dois casos, dois exemplos. E a chama crioula, ao chegar no município, de alguma forma, dá início às festividades naquele município. Alguns lugares a chama crioula vai ficar guardada, ou num quartel da brigada, ou num CTG, ou em algum local adequado, e depois é levada para um ambiente, ou num acampamento, ou então começam as rondas nos CTGs, dependendo das circunstâncias, dependendo de cada programação de cada município. Mas o que eu queria falar é sobre o porquê que nós realizamos os festejos farroupilhas a cada ano. Ano de 1835, o Rio Grande do Sul tinha só 100 anos de fundação oficial. O Rio Grande do Sul foi fundado em 1737, quando José da Silva Paz cria na Barra do Rio Grande o forte chamado Jesus Maria José. Desse local surge, mais tarde, o município, a cidade de Rio Grande, a cidade mais antiga do nosso estado. Esse ano 1737, portanto, marca o início da ocupação portuguesa efetiva nesse território. Antes disso, 100 anos antes, nós tínhamos a chegada dos espanhóis, padres, nas missões. Os padres que chegaram em 1624. Então, 1624 chegam os padres, 1737 Silva Paz funda Rio Grande, 1835 a Revolução Farroupilha. O Rio Grande do Sul, naquele momento, já adquiria uma condição de maioridade. Estava se colocando como que um filho que atinge 18 anos de idade, que diz para o pai, não é assim, podemos fazer melhor, este modelo não me serve, deste jeito não está dando certo, quem sabe fazemos de outra forma. Foi isso que os gaúchos fizeram. E tentaram mostrar ao Brasil que poderia
haver um outro tipo de administração, um outro tipo de governo, que o Brasil poderia sair de uma monarquia para um regime republicano, que o Brasil poderia avançar em reconhecimento e direitos individuais, que o Brasil poderia tratar melhor os estados ou as províncias, como eram chamadas na época, cobrando menos impostos ou dando um retorno maior. Vamos nos lembrar que o Rio Grande do Sul não tinha estradas, não tinha pontes, não tinha escolas em 1835. E um grupo de gaúchos se levanta contra aquela condição, aquela situação. Um grupo de gaúchos diz ao governo imperial que não quer mais que seja daquela forma. Depõe ou faz fugir o presidente da província e assumem temporariamente Porto Alegre. O episódio ocorre na noite de 19 para 20 de setembro, quando Gomes Jardim e Onofre Pires comandam a tomada de Porto Alegre. Mas o mais importante nisso são as ideias. O que é que eles queriam? Claro que havia interesses econômicos. Evidente. Evidente que havia interesses militares, interesses religiosos, interesses ideológicos, e é neste ponto que me parece nós devemos nos focar. Em termos de ideologia, de ideia de sociedade, os farroupilhas queriam uma república, queriam o direito de poder escolher os seus representantes, os seus governantes, queriam o direito de propriedade privada, queriam que o poder se dividisse em 3 instâncias, conforme ensinava a Revolução Francesa, ou seja, que houvesse um legislativo, que houvesse um executivo e que houvesse um judiciário. Ou seja, um grupo de pessoas que fazem a lei, um grupo de pessoas escolhidas para fazer cumprir a lei e um grupo de pessoas escolhidas para julgar a sociedade. Julgar o cumprimento das leis, inclusive, e exigir que cada pessoa cumprisse com seu papel de cidadania. Durou 10 anos a Revolução e em 28 de fevereiro de 1845 é assinada a Paz de Ponche Verde. Uma paz que pôs fim a uma revolução que de alguma forma adiou o sonho de uma sociedade que se queria republicana e que não pôde conquistar a república naquele momento, mesmo que tenha estado na condição de república por pouco menos do que 9 anos. Os farroupilhas pregavam coisas que o Brasil acabou por adotar 50 anos depois. Com a implantação da República no Brasil, em 1889, todos ou quase todos os primados ideológicos dos farroupilhas vieram a acontecer. Portanto, o que nós comemoramos a cada setembro, iluminados pela chama crioula, não é a revolução, não é a batalha, não são as mortes, não é o sangue derramado. O que nós comemoramos é a convicção de uma sociedade que se levantou no momento em que defender república era estar na contramão, no momento em que defender propriedade privada era contrariar os interesses da monarquia, no momento em que exigir o direito de eleger seus representantes era ser contra a ordem estabelecida. Pois a sociedade sul-rio-grandense fez isso. Chegou ao ponto de proclamar uma república aqui. E quando invadiu Santa Catarina e quando tomou Laguna, não anexou Laguna ou Santa Catarina
a nova República Sul-Rio-Grandense. Não. Foi lá e proclamou uma república lá. A República Catarinense, também chamada de Juliana. Com que objetivo? Com o objetivo de, depois, o Paraná se transformasse em Estado independente e assim por diante. E aí, quando o Brasil tivesse os seus estados independentes, se reunissem em federação. A exemplo do que acontecera 40 anos antes nos Estados Unidos da América do Norte. É isso que nós comemoramos. Comemoramos a coragem, comemoramos a valentia, comemoramos a convicção, comemoramos os princípios de igualdade, liberdade e humanidade que a nossa bandeira ostenta no seu listel, na sua parte inferior, como sempre. Cada um de nós, cada tradicionalista, cada gaúcho tem o direito de comemorar o período Farroupilha. Nós temos o direito de fazer isso. Se tem algumas pessoas, alguns historiadores, sociólogos e outras pessoas esclarecidas até, que questionam o gaúcho, que dizem que o gaúcho é um mito, ou que dizem que a Revolução foi um equívoco, ou que dizem que Porto Alegre não tem o direito de comemorar que Porto Alegre sempre foi imperial, e assim por diante. Estas pessoas não percebem o que a sociedade quer. Basta-se comparecer às praças, basta que se ande pelas ruas, basta que se vá aos acampamentos, basta que se converse com as pessoas para perceber que a sociedade, independentemente do que pensam determinados professores, a sociedade quer se comemorar, quer se valorizar, quer dizer bem alto que tem orgulho de ser o que é, quer fortalecer a sua identidade. E é isso que nós comemoramos. A Revolução Farroupilha foi o episódio fundador da identidade do gaúcho, como se fosse um daqueles momentos históricos na vida pessoal de alguém que aprende uma lição para o resto da vida. Os farroupilhas pelearam por 10 anos. Perderam seus patrimônios. Bento Gonçalves empobreceu. Domingos José de Almeida empobreceu. O general Neto ficou mais pobre. O general Davi Canabarro ficou mais pobre. Gomes Jardim perdeu seu patrimônio. Perderam filhos, perderam familiares, perderam seus cavalos, perderam dinheiro. E nem por isso deixaram de ter orgulho de ser o que era. Na verdade, nós, enquanto sociedade, estamos cumprindo a nossa parte e estamos mantendo vivas as nossas tradições, as nossas crenças. Estamos dizendo que temos princípios e que temos valores. Tudo ou mais será especulação, poderá ser alguma interpretação acadêmica que não tem importância quando se comemora. Se as tradições têm um tanto de invenção, não faz diferença. Algumas tradições são interpretadas. Algumas tradições são construídas. E isto, qualquer sociedade do mundo inteiro
faz. E faz com o objetivo de preservar e de valorizar a sua identidade. Essa era a mensagem que eu queria deixar no dia de hoje. Estamos iniciando os festejos farroupiles. Cada cidade faça o melhor que puder. A partir de hoje, ou de amanhã, ou do próximo final de semana, ou do dia 7 de setembro, como acontece em Porto Alegre, com a programação oficial, e se estende sempre até o dia 20 de setembro. Na maioria das cidades, as festividades ainda tem mais um dia, porque 21 de setembro é domingo, e ninguém vai parar no sábado de comemorar tendo domingo pela frente. Proseando com o MTG. Hoje nós fizemos um programa muito mais voltado ao conceito do que seja a comemoração dos festejos farroupilhas do que tratando das questões internas do movimento. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma ideia, nos mande. Mande através do site da TV Tradição. Mande para que nós possamos aqui responder ou atender a demanda que seja a mais adequada. Muito boa noite a todos. Eu vou seguir tomando meu mate por aqui e cada um tome o seu na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Saúde e paz.